livro do profeta Ezequiel. Nós vamos ler uma passagem, como eu já disse aqui, conhecida. Muitos já leram, já ouviram pregação sobre essa passagem, creio eu. Lá no Ezequiel 37. Aleluia, glória a Jesus. Eu mesmo já li muitas vezes essa passagem, mas o Senhor, quando eu fui orar para trazer e ministrar a palavra, o Senhor falou novamente comigo. E é aquela coisa, né? Eu falei, Senhor, essa palavra, e o Senhor falou, sim, porque a cada vez que a minha palavra é lida, e aqueles que a ouvem, eu vou renovando, eu vou trazendo novo conhecimento, eu vou descortinando, eu vou abrindo a visão novamente. Talvez você tenha ouvido ela 10 vezes, hoje você vai ouvir e vai ainda abrir mais a sua visão. Amém? Amém. Então vamos lá, vamos ler a partir do verso 1, Ezequiel, o livro desse profeta. A partir do verso 1 nós vamos ler até o verso 12. Aleluia. Se você não está com a sua Bíblia, coloque aí no seu celular. Aleluia. Vamos ler o que o Senhor tem para nós nessa noite. Diz assim a palavra de Deus. O título da minha Bíblia é A Visão de um Vale de Ossos Secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Estavam o que, irmãos? Sequíssimos. Aleluia, grava essa palavra. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele, profetiza a estes ossos, e disse-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porém tendões sobre vós, fareis crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e disse-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem os 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todos terminados. Verso 12, portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Aleluia, tome seu assento, dando glória a Deus, glorificando ao Senhor, porque Ele está aqui, aleluia. Essa palavra é dele, tudo é para a glória dele, para a honra dele, aleluia. Glória a Jesus. Quando o Senhor me deu essa passagem, essa história aqui que Ezequiel viveu, eu falei, Senhor, eu primeiro preciso ser cheia, porque quando a gente pega o microfone para falar da palavra de Deus, ou mesmo sem o microfone, porque nós não precisamos de microfone de púlpito para falar do amor do Senhor, quando nós estamos falando da palavra de Deus, a palavra primeiro precisa estar no nosso coração, nós precisamos estar transbordante da palavra, para que as outras pessoas sejam impactadas ao ouvir essa palavra. Porque se eu não estiver cheia, como eu posso falar de algo que
eu quero esse Deus, eu quero viver isso, porque não é um convencimento, porque eu não convenço ninguém, mas quem convence é o Espírito Santo de Deus, e Ele está aqui nessa noite. E aqui nós vamos ler essa passagem, lendo essa passagem, esse texto. Ezequiel, como eu já disse aqui logo antes de ler, Ezequiel é um profeta que foi designado por Deus para uma grande missão. Ele estava em um momento muito difícil, o povo estava exilado, estava cativo, e ele, separado por Deus, ganhou uma missão de falar sobre Deus, de falar para aqueles homens e mulheres que estavam sem esperança, de que eles precisavam voltar ao primeiro amor, precisavam buscar a Deus, precisavam largar a idolatria, precisavam viver novamente aquilo que eles conheceram de Deus. Então ele ganhou uma missão. Lá no início do livro de Ezequiel, lá no capítulo 2, depois vocês podem ver, o Senhor, quando chama Ezequiel para essa missão, ele dá um rolo para Ezequiel. Ele sonha e vê o rolo descendo, e ali o Senhor fala com ele: você vai falar, mesmo que muitos não te aceitem, que você seja tratado talvez de forma hostil, você vai falar. Então ele foi designado para uma grande missão. E quando o Senhor, nessa passagem aqui, leva Ezequiel, e se vocês olharem bem aqui no verso, ele diz assim, veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor. Não foi um sonho. Ezequiel não teve um sonho. Ele não dormiu e sonhou com um vale de ossos secos. O Senhor levou ele em espírito, para que ele visse como estava aquela situação. E qual é o poder de Deus? Como Deus pode fazer? Ali quando Ezequiel andava, e aqui uma outra coisa que me chamou muita atenção, que o Senhor deixou Ezequiel no meio do vale. E aqui diz, que eu até pedi para que vocês repetissem, os ossos estavam sequíssimos. Quando a gente fala, nesse superlativo, para quem é professor aí sabe, sequíssimos, provavelmente já estavam até esfarelando, secos. Então, se você olhar para uma situação dessa, meus olhos humanos, eu vou dizer, não tem mais jeito. Como um vale, nessa condição, esses ossos, nessas condições, poderiam reviver. E o Senhor faz com que Ezequiel ande, porque no verso 2 diz assim, e me fez andar ao redor deles. Ele não só levou Ezequiel ao vale, mas fez que Ezequiel andasse ao redor daqueles ossos, para que ele tivesse certeza do que ele estava vendo. Porque quando eu começo a andar diante daquela situação, eu começo, mesmo que eu possa ficar perplexa no primeiro momento, eu sei que o meu movimento vai me tirar daquela situação. Quando Ezequiel começou a se movimentar e ver a situação, ele viu que estavam sequíssimos, e aí Deus faz uma pergunta para ele: poderão reviver esses ossos? E ele responde: Senhor Deus, tu sabes, porque Deus sabe de todas as coisas. Realmente o poder, a soberania, o milagre, o sobrenatural estão nas mãos do Senhor. E o Senhor realmente pode fazer o impossível. E foi o que aconteceu aqui nessa passagem. E hoje, trazendo para nós, para a nossa vida aqui, o que o Senhor ministrou no meu coração, é um tempo de movimento. É um tempo de se movimentar, mesmo diante do vale, mesmo diante das circunstâncias difíceis. Igreja, Deus não precisa, uma vez eu já falei isso aqui, Deus não precisa de circunstância favorável para trabalhar. A circunstância não precisa estar tudo certinho no seu lugar, tudo bem para Ele agir. São nas circunstâncias desfavoráveis que o Senhor opera, que Ele age. É no vale de ossos secos, com ossos sequíssimos, sem vida, que o Senhor trabalha. Agora Ele precisa que eu e você começamos a nos movimentar para viver um novo tempo no Senhor. Eu não sei qual o seu vale, eu não sei qual a sua situação. Talvez você esteja passando por alguma situação que você já orou e falou: Senhor, não tem mais jeito. Como eu vou fazer? Como eu vou sair dessa situação? E o Senhor nessa noite está dizendo: apenas se movimente. É tempo de se movimentar.
é tempo de andar. Mas Deise, como assim? Porque quando eu me movimento, eu estou crendo no agir e no operar de Deus. Porque se eu ficar parado esperando que as coisas caiam do céu, elas não irão acontecer. Porque o que precisa eu fazer, o Senhor não irá fazer por mim. Eu preciso me movimentar, eu preciso agir, eu preciso reagir, porque o Senhor sabe qual é o que Ele precisa fazer, qual é o momento que Ele vai agir, e nós precisamos também nos movimentar. Ezequiel aqui, o Senhor fez que ele andasse ao redor, e a Bíblia não relata, mas provavelmente ele não pisou em nenhum desses ossos. O Senhor estava mostrando para ele aquela situação. E aqui, uma outra coisa, os detalhes são extremamente importantes na palavra de Deus, porque no mesmo verso 2 diz que eram muito numerosos, então eram muitos. Imagina ele andando, muitos ossos. Irmãos, eram muitos. É a palavra de Deus que está nos dizendo. Então o Senhor nessa noite está falando conosco, é tempo de movimento, para que você saia do lugar de inércia, para que Deus possa fazer um novo tempo na minha vida e na sua vida, para que você saia desse vale, seja qual ele for, na sua vida espiritual, na sua vida financeira, eu não sei, na sua saúde, no seu casamento, eu não sei o que você está passando, na sua vida profissional, mas o Senhor hoje me trouxe aqui como boca de Deus para falar para você que você precisa se movimentar para viver um novo tempo do Senhor. Aleluia! É tempo de movimento. Nós estamos falando aqui na igreja várias vezes, pastores falando, nosso pastorado sempre falando, e estamos num tempo novo. O Senhor está fazendo algo novo na igreja. Mas quem são? Quem é a igreja? Quem é? A igreja somos nós. E se eu não me movimentar, não vai acontecer nada novo. Porque a igreja sou eu e você. E nós precisamos fazer isso. Para que haja um novo, eu preciso rever meus conceitos. Eu preciso refletir sobre algumas coisas. Eu preciso buscar. Eu preciso de movimento. Eu preciso ter a certeza de que esse Deus aqui, que o profeta Ezequiel estava ali com ele nesse vale, é o mesmo Deus que está aqui nessa noite. Aleluia! Ele não mudou, ele é o mesmo. Deus não mudou. O que mudou desde então? A minha fé e a sua fé. Diante das circunstâncias. Eu olho para as circunstâncias e falo, não vou conseguir. Não, isso não é para mim. Não, isso é melhor para a irmã A. Não, isso é melhor para o irmão B. Ah, fica melhor para ele. Não posso falar. Ele já conseguiu, ele já fez. Ah, eu não tenho mais idade. Não é mais o meu tempo. Ah, não estou cansado. Estou cansado. E o Senhor está falando comigo e com você. Deus não está olhando se você está cansado, se você tem tempo, se você não tem tempo. Ele quer que você se movimente, porque Ele vai te dar condições. Quando o Senhor chama, Ele capacita. Quando o Senhor fala, vem, Ele segura nas tuas mãos e Ele vai com você. Ele esteve com Ezequiel no meio desse vale todo. E os ossos estavam totalmente sem vida. Diante do que eu volto a dizer para vocês, diante da minha visão e da sua também, com certeza, se alguém perguntasse, contempla, vamos falar aqui, trazendo para a nossa realidade. Quando você vai, ao cemitério, você olha, aquilo tudo ali, aquele cenário, você vê um cenário que não tem vida. Tem pessoas sepultadas naquele lugar, alguns já há muitos anos, sem vida. É um lugar sem vida, por mais bonito que seja, que tenha árvore, é um lugar que sem vida. E aí você olha para aquele ambiente e você fala, é impossível, vai acontecer o que aqui? Ezequiel se deparou com uma situação ainda mais estarrecedora, porque ele viu os ossos. Normalmente nós, ao chegarmos ao cemitério, nós não temos essa cena. Estão lá já sepultados. Mas o Senhor permitiu que ele visse. Porque a situação daquele povo, a qual ele estava ali em cativeiro, ali, era tão ruim, tão desesperadora, que ele mostrou como estava a situação e como ele ia fazer.
a sua confiança no Senhor. Como eu falei, Deus não mudou, Ele é o mesmo Deus do profeta Ezequiel. E Ele habita em mim e habita em você. E Ele quer fazer o sobrenatural acontecer. Essa noite Deus está falando para mim assim: Deise, fala para o meu povo que aonde tiver um vale seco eu vou trazer vida. Seja onde for, a área que for, é noite de trazer vida. Seja no seu casamento, na sua área, qual for a área espiritual, que eu não sei, mas o Senhor vai trazer vida. E quando o Senhor fala em vida, a Bíblia fala vida em abundância. Então nós estamos falando de um Deus poderoso, um Deus que pode todas as coisas, um Deus que está chamando a mim e a você para se movimentar. É para olhar além das dificuldades. Não é para olhar e ficar parado. Ai, agora, o que eu faço? Senhor, olha aí, quantos ossos estão sequíssimos. Senhor, como vai ser? São muitos. Eu não sei o que você está passando, mas comece a olhar para além da sua dificuldade. Comece a olhar por cima dela. Comece a profetizar, porque aqui nos versos mais abaixo o Senhor diz ao teu profeta para que ele profetize. Então abra a sua boca e profetiza. Coloca mesmo a sua fé em ação. Senhor, eu creio, eu serei curada. Senhor, eu creio, serei restaurado. Senhor, abrirá aquela porta. Senhor, eu terei aquela casa. Senhor, eu será restituído aquilo que me roubaram. Senhor, meu casamento será restaurado. Senhor, o Senhor vai abrir o meu ventre. É assim, é profetizando no meio do vale. Alamanda show de cada sai. Aleluia. Irmãos, é muito forte essa palavra. Porque não é algo, quando o Senhor fala isso aqui para Ezequiel, quando ele leva Ezequiel lá, em espírito, ele mostra para o profeta o seu poder, a sua soberania, como ele pode fazer. E se eu estou dizendo para você, e você sabe disso, que ele não mudou, que Deus não mudou, então se ele fez com Ezequiel, ele vai fazer comigo e com você. Aleluia! Mas para isso acontecer, eu preciso de movimento. Eu não posso ficar parado no meio do vale, olhando a circunstância, cruzar os braços e falar: acabou, não tem mais jeito. O Senhor está falando: se movimente. Qual é o teu chamado? O que o Senhor chamou para você? Qual o seu propósito? Aleluia! E eu vim de propósito mesmo, para mim escrito propósito. Porque quando eu ia pegar a roupa do seu propósito, a blusa, eu falei assim: amém. Eu falei: Senhor, daqui a pouco eu vou andar sozinha na igreja. Então assim, mas qual é o teu propósito? Para que o Senhor te chamou? Você está cumprindo? Você está vivendo o teu propósito? Ou você tem deixado? Está lá no meio da circunstância, está passando no vale, está vendo que precisa se posicionar, se movimentar, mas não está fazendo. Ah, não, tenho medo, o que vão pensar? Ah, o que vão falar? Ah, não, fulano faz melhor. Ah, Beltrano, tem Beltrano que faz. Mas o Senhor não quer saber de Beltrano e fulano, o Senhor quer saber de você. O Senhor quer saber da Giovana. O Senhor quer saber da pastora Eliane. O Senhor não está interessado se Beltrano faz. Cada um, o Senhor olha individual para cada. Ele conhece ela. Ele me conhece. É no profundo. A Bíblia diz que Ele tem o nosso nome gravado na palma das mãos. Olha que profundo, gente. Quantos milhares e milhões de habitantes temos na Terra? Olha que profundo. Não é Deus que está falando, é a palavra de Deus que fala isso. E o Senhor está falando hoje. Ele te conhece. Você foi chamado para quê? Para de se comparar. Se movimenta para que você saia desse vale. Faça o seu melhor para Deus. Dê o seu melhor. O que você tem apresentado para o Senhor? O que você vai deixar de legado quando o Senhor te chamar daqui dessa terra? Essa semana eu perdi uma irmã em Cristo muito querida, uma segunda mãe para mim. Ainda estou muito triste, mas é o Senhor que tem me consolado. Eu ainda pensei em não vir pregar, mas na hora o Espírito Santo de Deus falou comigo:
ela com certeza diria: minha filha, vai. Ela foi a minha mãe na fé. Nós éramos ratas de consagração, já uma senhora, e eu aprendi muito com ela. E vivemos muitos milagres mesmo, coisa que só Deus pode fazer. E eu fui no sepultamento dela no início dessa semana, e ali na hora que o pastor dela estava fazendo ali, louvando, falando dela, todas as pessoas que foram falar dela, todas, eu vi que não houve, puderam combinar, não, porque foram pessoas aleatórias, alguns da família, amigos, foram falando, todas falaram do amor dela pela obra, pelas vidas, pelo reino, a dedicação e o legado que ela deixou. É isso que é importante. O que eu e você estamos construindo? Vamos passar por essa terra e vamos deixar o quê? E eu não estou falando de herança, valor. Eu estou falando de coisas que o dinheiro não compra. Aleluia. Eu estou falando de princípios, de amor ao reino, de obra. É isso. Aqui Ezequiel, ele é um profeta que amou o reino de Deus. Porque ser chamado, porque Ezequiel foi chamado, se vocês já leram o livro de Ezequiel, se não leram, eu recomendo que leiam, vocês vão ver como foi penoso para ele. Porque mesmo esse povo aqui, exilado nessa situação, ainda havia pessoas com coração duro. E ele foi chamado para falar, volta ao primeiro amor, volta para a presença. E ali, às vezes ele repreendia e não era compreendido. E nós precisamos ter essa postura diante de Deus. O que nós vamos deixar? O que as pessoas, ao olharem para mim, para você, e eu não estou falando de uma situação, eu tenho que fazer porque eu quero ficar bem com a pessoa, eu quero ficar bem na vida, eu não estou falando disso, mas eu estou falando de exemplo de homem e de mulher de Deus. Essa mulher, que partiu para o Senhor, essa mãe para mim, ela deixou um grande legado na minha vida e na vida de muitas pessoas que estavam ali. E o que nós temos deixado, o que nós vamos fazer, assim como Ezequiel. Ezequiel tem aqui, a gente olhando a história toda dele, ele padeceu algumas vezes, mas em todas as vezes o Senhor era com Ezequiel, estava com Ezequiel. E o que eu estou querendo dizer hoje para vocês, passar para vocês de forma clara, muito clara, mesmo em pouco tempo, deixar claro para vocês, que mesmo que o cenário esteja completamente ao contrário, mesmo que tudo esteja parecendo acabado, arruinado, não desista. Não desista. Continue. Mas às vezes eu sempre ouço isso. Continue. Mas fala para mim orar. Ora mais. Fala para eu oro, eu busco, eu faço. Busque mais. Clame mais. Continue. Porque não é desistindo que você vai chegar ao seu objetivo. Se Ezequiel tivesse falado, Senhor, para aqui, que coisa esquisita, ossos secos, sequíssimos, já esfarelando, o que eu estou fazendo aqui no meio desses ossos? E aí o Senhor leva ele a contemplar tudo que o Senhor faz, osso com osso, e olha a perfeição, que o nosso Deus é Deus de detalhe. Ele colocou osso com osso, tendões, ele fez os ligamentos, tudo certinho, não saiu colocando osso de qualquer maneira, com a pedra não, tudo certinho. E quando eles estavam ali, pele, tudo ali prontinho, eles ainda estavam sem o Espírito, sem a vida, porque é o Espírito Santo de Deus que nos aviva. E ali o Senhor falou que sopraria do seu Espírito, e soprou o Espírito, e eles ficaram de pé. No verso 10 fala, ficaram em pé um exército sobremodo numerosos. Ou seja, é o que o Senhor está nos chamando. Se movimente, saia do seu lugar de inércia, para de olhar a situação. Venha na igreja, não venha só para fazer porque você está escalado, só para fazer uma frente com alguém. Venha porque você vem ao encontro do Rei dos Reis. Você vem encontrar com Deus Todo-Poderoso. Você vem ter um encontro com
importante da nossa vida. Aleluia. Glória a Jesus. Não é algo qualquer, não é uma coisa qualquer, é algo sobrenatural. Deus, Ele está pronto para me abençoar e abençoar você. Ele quer que você saia dessa situação. Mas desde por que não muda? Porque muitas vezes nós colocamos os empecilhos, nós colocamos as dificuldades, nós deixamos de nos movimentar, nós começamos a murmurar, não somos gratos. Eu gosto muito da história de Paulo, né? Paulo, apóstolo Paulo, um homem de Deus, que mesmo preso, em alguns momentos, em algumas cartas de Paulo, eu não sei exatamente quais cartas, mas tem algumas cartas dele que ele escreveu na prisão, incentivando, orientando outras igrejas, outras pessoas. Será que eu e você faríamos isso se estivéssemos presos? Eu estou presa numa situação, e quando eu falo de prisão, não é a prisão que a gente conhece aqui não, a prisão daquela época era algo escuro, sujo, fedido, sem comida, tá? Sem banho. Eu estou falando de algo mesmo, tá? Preso, isso aí, Roberto, era algo mesmo assim caótico. Pensa num homem que durante a prisão ainda pensou no seu próximo. Será que eu e você faríamos isso? Preso, era pensar assim, talvez, eu vou falar por mim, Senhor, nessa situação eu vou escrever carta para estimular, para orientar, para divertir alguém. Não, ninguém está mandando carta para mim, eu ia querer eu receber carta, né? De estímulo, de, olha, estou orando por você, você vai sair. E ele foi e fez dessa maneira. O apóstolo Paulo é um exemplo. Ele foi perseguidor? Foi, mas também foi um homem que ganhou mais vidas para Cristo. E será que nós temos pensado nisso? Porque a gente para por qualquer coisa. Semana passada eu recebi na escola onde eu trabalho um rapaz paraplégico. Já o Marcelo Cunha, não sei se vocês já ouviram falar, ele pinta com a boca. Ele perdeu o movimento aos 21 anos de idade porque ele deu um mergulho na cachoeira, né? E ali ele perdeu o movimento todo do pescoço para baixo. E nós estávamos falando sobre acessibilidade na escola e eu resolvi levar para que as crianças pudessem ter essa experiência. E sinceramente, as crianças tiveram, mas eu tive mais. Porque a lição que aquele homem me deu, ele é um homem de Deus, sentado naquela cadeira, pintando quadros que assim, parecem reais, com a boca, é sobrenatural. Ele falou, Deise, eu não reclamo de nada, eu só agradeço. Porque se eu não estivesse nessa cadeira, eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo. O Senhor tem me levado a lugares, conhecido pessoas importantes para falar, para romper, para sair da inércia. E eu fiquei olhando aquela situação, ele não tem movimento nenhum mesmo, ele tem que ter ajuda para comer, beber água. E ele pintando com a boca quadros super realistas. Eu falei, eu comprei até o livro dele que conta a história. Eu falei, Marcelo, eu chego a estar constrangida, porque às vezes a gente reclama de tanta coisa, coisa tão pouca. E eu vi aquele homem sentado, falando do acidente dele sim, mas falando assim, foi uma lição, mas eu, com Deus, eu tenho vencido, o Senhor tem me levado a lugares, tenho conhecido, o Senhor tem me dado condição de falar do amor dele, tenho tido condição de levar esse evangelho através da minha experiência. Ele agora está virando um palestrante, inclusive internacional. Eu falei, nossa, eu estou realmente constrangida. E é isso, às vezes o Senhor nos permite viver e ver coisas para abrir a nossa visão. Quando Ezequiel viu essa cena desses ossos, né, a Bíblia aqui não relata, estou eu aqui conjecturando, possivelmente ele foi impactado. Que alguém levasse, ser levado para um vale, com certeza ali devia ter mau cheiro, né? Os ossos tudo já deviam estar esfarelando, preto já. Você olhar aqui e falar, o que eu estou fazendo aqui? E o Senhor fala que Ele coloca cada osso no seu osso, Ele escuta o barulho, ajuda, bota tendões, bota pele, olha que coisa tremenda. Deus pode ainda fazer isso. Deus pode, Ele
pode sim fazer um cego enxergar. Ele pode sim fazer um paralítico andar. E Ele pode fazer um morto ressuscitar. Aleluia. Ele pode, Ele tem poder para isso. Mas para isso acontecer, a minha fé precisa estar inabalável. A sua fé precisa estar inabalável. Você precisa crer, você precisa olhar para a circunstância e falar: Senhor, eu vou profetizar. Eu vou conseguir. Senhor, eu vou chegar lá. Senhor, o Senhor tem mais para mim. Senhor, eu vou conseguir o meu objetivo. E eu não estou falando aqui para você uma palavra só motivadora, não. Eu não sou coach. Eu estou falando para você algo do céu. Não é um incentivo. Eu estou falando para você profetizar. Assim como Ezequiel fez. Ele foi profeta. Mesmo quando ele obedeceu ao Senhor, profetizou e viveu uma experiência sobrenatural. Você quer viver experiência sobrenatural com Deus nessa noite? Né? Então profetiza. Qual o teu vale? Não sei qual é. Mas se você tem luz, profetiza sobre ele. Seja qual for. Talvez você vai dizer assim: Deise, está tudo estável na minha vida. Será que está mesmo? Faz uma análise. A palavra não deixou de cara. Aleluia. Faz uma análise profunda. Será que está tudo bem na tua família? Será que todos estão na presença? Será que está tudo bem no teu casamento? Será que o teu chamado, a mão da show de cara sai? Será que realmente você está cumprindo o propósito? E o Senhor está falando hoje. Irmãos, é muito sério o que Deus está fazendo aqui hoje. Não olha para as cadeiras vazias aí não, tá? Olha para a tua vida. O que Deus está fazendo hoje é sobrenatural. É algo, é uma passagem conhecida assim. E o que o Senhor está falando: mesmo que você esteja diante desse vale, eu vou andar com você e vou fazer você ver o que eu vou fazer no meio desse vale contigo. Vou eu restaurar. Porque é tempo de movimento. Se movimente, saia do lugar de inércia. Se você ora, ora mais. Se você busca, busque mais. Se você jejua, jejue mais. Mas como assim? Tem que fazer, meu irmão. E eu não estou falando para vocês que eu sou melhor do que vocês, não. Porque para mim é tão difícil quanto para vocês. Não é fácil. Às vezes a gente está na presença, fazer as coisas para o Senhor. A gente tem, né? Principalmente as mulheres, a gente tem vida, trabalho, marido, filho. Eu estudo, faço muitas coisas, mas o Senhor tem me chamado mesmo. Quando eu pensei em não pregar hoje aqui, nossa, eu levei uma lascada e falei assim: eu já entendi. Vou lá, amém. O Senhor vai comigo. Tá, Reinaldo? Você sabe que é assim, né? Eu falei assim: ó, não quero não. Briguei até com Deus, não queria. Né? Eu falo para vocês sinceramente, porque eu não vim aqui para mostrar uma vez que eu não sou. Eu sempre faço uma oração e eu vou abrir para vocês. A minha oração, eu sempre faço a Deus: Senhor, não quero ser uma farsa. Porque de farsa já está cheio por aí. Eu não quero vir aqui representar. Se eu não tiver que falar nada, eu não falo. Se eu não tiver que profetizar nada, eu não profetizo. Se eu não tiver que entregar nada, eu não entrego. E acabou. Senhor, eu quero ser o que o Senhor tem para que eu seja aqui na terra. Não quero ser farsa, não quero ser fake. E eu não estou falando isso para aparecer para vocês não, porque eu sei que eu já vi e vivi muita gente de farsa. Eu não quero viver isso na minha vida. Então, se eu chegar aqui e tiver que falar com o Senhor, ainda assim mesmo, quando eu falo, ainda sou temerosa, ainda vou para casa, fico remoendo: Senhor, foi o Senhor mesmo que falou? Senhor, foi o Senhor mesmo? Aí no dia seguinte eu recebo um áudio: Deus, isso. Ai, glória a Jesus. Entendeu? Por quê? Porque eu ainda tenho esse temor, ainda não. Quero que ele perdure enquanto eu tiver vida. Porque enquanto eu tiver esse temor, eu tenho respeito pelo meu rei, pelo rei dos reis e pelo meu Deus. Eu não quero vir aqui profetizar, falar nada que venha de mim, da Deus. Eu conheço a Roberta. Roberta, não quero. Ou eu falo o que eu tenho que falar, ou não falo. Entendeu? Não falo. E assim eu faço na minha casa. Sabe? Às vezes, no máximo do dia, a gente estava conversando algumas coisas, eu falei: meu filho, eu profetizo mesmo, até na vida do meu cachorro. Ele não acredita. Eu falei: vou. Porque se bobear, o Espírito entra aí nele e vai fazer graça. Ele tem só 5 mesinhos, vou orar por ele. Aí eu estou falando isso, gente, não é para espiritualizar as coisas não, tá? Que eu não sou maluca não. Mas como a Bíblia fala, né, que as coisas de Deus é loucura para o mundo, então eu abençoo tudo que vem na minha casa, inclusive o meu
vai comer nada aqui não, hein? Ele não come não, hein? Eu falo pra ele, tu não vai comer nada das minhas coisas não, hein? Você é cachorro crente. Ele não entende nada, oi? Ele não entende nada, ele fica assim, ele é o bacezinho, aquele salsichinha, filhote. Ele fica assim, ele pensa, gente, a minha dona é louca. E eu falo, tu não come no sofá, não come nada, porque tu é cachorro crente. Entendeu? Então assim, mas eu tô falando isso pra vocês até no tom de brincadeira, mas é real, tá? É real, o mundo espiritual é mais real do que isso aqui, ó, que a gente está aqui, ó, apalpando, segurando, ele existe. E a gente brinca com o mundo espiritual. Eu olhei a máquina de lavar, ela não funcionando. Ai, amém, glória a Deus. Ó, a gente assistiu o filme A Forja, aquela senhorinha me copiou, tá? Porque eu já orava na máquina de lavar. Entendeu? Então, assim, de verdade, irmãos, eu não sou uma pessoa que espiritualiza tudo, né? Não vivo de joelho, mas eu sei o poder da oração. Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei que é esse Deus que Ezequiel foi levado lá no vale. Eu sei que esse Deus habita na minha vida, habita na minha casa. Eu sei do poder de Deus. E você também sabe do poder de Deus que você serve. E a gente não coloca em prática porque a gente teme olhar para a circunstância. Teme olhar para um lado, para o outro, se comparar com os outros. E fulano se veste melhor. O pastor chamou. Ó, o pastor chamou os exemplos de moda aqui, Gil, Roberta. Amém por isso. Por isso não me chamou, vou me sentir inferior. Não, tem que ser estímulo. Peraí, deixa eu pensar essa roupa que a Gil veste cai bem em mim. Não, porque ela é magrinha, eu não sou. Entendeu? Eu vou usar uma roupa que eu gosto. Eu gosto das minhas roupas com cara de leão. Já viram, né? Com cruz, eu gosto. É meu estilo. Entendeu? Cada um tem o seu, mas nem por isso eu vou ficar chateado com isso. Nós temos que ser maduros em Deus. Parar de mimimi. Minha irmã falou isso comigo. Essa não gosta de mim. Não, irmãos. De repente a irmã te viu, vai lá, fala você com ela. E eu não falo isso porque eu já vivi muito isso. Às vezes a pessoa quando falava comigo, eu chegava e falava, poxa, mas fulano falou comigo. Amor, pelo amor de Deus, né? Vai orar. Isso há uns tempos atrás. Eu falava, poxa, ele nem concordou comigo. Ele vai orar, Deise, vai orar. Eu falei, mas se orar, mas eu não queria. Pessoa antipática, eu falei, eu tenho que orar por ela? Eu falei, como assim, Deus? E aí o Senhor foi tratando e me mostrando que não é assim. Porque às vezes aquela pessoa não está bem naquele dia. Ela está precisando de um abraço seu. Outro dia eu cheguei aqui na igreja, não vou falar o nome, cheguei aqui na igreja, estava de serviço ali no cantinho fazendo umas coisas, ali arrumando, né, as coisas dos visitantes. A pessoa chegou até mim e falou assim, Deise, você pode me dar um abraço? E é uma pessoa que eu não tenho muito assim, contato, né, de falar, falo, cumprimento. Eu falei, Senhor, claro. E a pessoa começou a chorar. Então assim, é isso, é sobre isso, irmãos. Às vezes a pessoa não está bem, nem te viu. Vai até ela, minha irmã, a paz, irmão, paz, tudo bem? Seja você autêntico, seja você que faz diferença no reino. Porque Deus está procurando verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Para viver isso aqui, ó, sobrenatural. Tem uma passagem, eu já quero encerrar, eu estou aqui de olho no horário, tá, pastor? Estou aqui atento, hein? Tá, pastor, depois contar para o pastorar, então não posso Ó, tem um testemunho, grande nuvem de testemunhos. E tem uma frase que eu gosto muito. Eu ouvi, eu li essa passagem no dia que esse Marcelo Cunha, esse pintor, esteve lá na escola, que diz assim: se você não quer ser esquecido quando morrer, escrevam coisas que valem a pena ser lidas, ou faça coisas que valem a pena escrever a respeito. É um pensamento de Benjamin Franklin. E é verdade. Se você quer realmente que as pessoas, né, lembrem de você mesmo depois que você tenha morrido, escreva coisas, faça coisas que tenham valido a pena. Faça a sua marca, seja autêntico. E quando eu falo ser autêntico, porque eu sou assim mesmo, essa graça, fala a verdade, não é isso não. Autêntico no reino de Deus é reconhecer erro, é voltar atrás, é pedir perdão, é viver em amor. Mesmo que aquela pessoa às vezes virou o rosto para você, Senhor, abençoa Jesus, abençoa, Senhor. Você não sabe o que aquela pessoa está passando, entendeu? Então, para que você viva o sobrenatural de Deus, para que você viva realmente como Ezequiel, esse profeta viveu. Deise, mas a gente está falando de um tempo muito distante. Não.
Deus é o mesmo. Me mostra a Bíblia que Deus mudou. Não tem, Ele é o mesmo. Quem mudou sou eu e você, já falei, porque a gente coloca limitação. Tem momentos que eu penso que a gente às vezes não conhece o Deus, o poder que a gente, o Deus, o poder que Ele tem. Tem hora que fala assim, que intimidade é essa? Nós não temos intimidade. Porque se tivéssemos essa verdadeira intimidade com o Pai, você e eu saberíamos o poder do nosso Deus. Você saberia que mesmo diante de uma doença, Ele é poderoso para te curar. Mesmo diante de um casamento fracassado, Ele é poderoso para restaurar. Mesmo diante de uma situação financeira destruída, Ele é poderoso para fazer. Mas falta intimidade. Eu falo também por mim, falta intimidade. Falta altar, falta vida no altar. E quando eu falo vida no altar, não estou só falando de ser santarrão, não. Eu falo santidade em Deus. Isso não te proíbe de passear, de curtir sua família, de se divertir, porque eu não estou falando para você ser um crente santarrão. Estou falando para você ser um crente autêntico em Deus. Porque quando a gente fala em Deus, Ele vai colocando e aperfeiçoando áreas que nós às vezes estamos doentes, carentes. O Senhor vai tratando, curando áreas obscuras, áreas que nós às vezes nem sabemos que estamos doentes, e o Senhor cuida. E o Senhor então está falando nessa noite para mim e para você. Se coloca de pé, igreja, você, por gentileza, se você puder. Se movimente, saia do seu lugar de inércia, saia desse lugar, se movimente, deixa Deus fazer tudo novo na sua vida, deixa Deus ser Deus na sua vida, para que você viva assim como Ezequiel viveu, assim como Ezequiel teve essa experiência, assim como ele viu, osso se juntando com osso, tendões, pele, o Espírito, e o Senhor está aqui nessa noite, aleluia. Eu vou pedir esse homem de Deus que eu já falei para ele, o altar cura, ele está curando ele, em nome de Jesus. O altar cura e está curando esse homem de Deus, aleluia. Glória a Jesus, para ele louvar, enquanto nós vamos louvar, aleluia. Eu quero que você preste bem atenção no que eu vou falar para você. Quando o Senhor chama para vir ao altar,